Quero começar contando uma experiência que eu vivi e dar base para o que nós vamos falar hoje aqui. Certa ocasião eu convidei para pregar na igreja, num período de pregações missionárias, um missionário que esteve aqui, o pastor Samuel conheceu o casal que esteve aqui num domingo, missionário Edson, missionária Maria. E a pregação dele era num sábado. E ele, pregando, ele tinha muitas experiências com situações de calamidades, né? Ele esteve lá no Rio Grande do Sul, naquela Boate Kiss, ele esteve lá no Rio de Janeiro, no Realengo. Então ele sempre se dispôs. E hoje ele continua fazendo missões pelas ruas. Mas ele estava pregando. E como ele era meu convidado naquele dia, eu não era o pastor da igreja, mas eu estava ajudando na organização, ele era o meu convidado. E eu com vontade de ir à frente e falar para os irmãos, olha, quem quiser ofertar e abençoar a vida do missionário, que faça, né? Mas eu não fui, eu fiquei resistindo àquilo ali até o último momento e não fui. E foi interessante que no final o pastor Otávio, ainda o saudoso pastor Otávio, abraçou o missionário, agradeceu a igreja e disse, olha, quem quiser ofertar para a vida do missionário, que oferte. E a igreja ofertou, e ele levantou um volume de oferta, graças a Deus, razoável. E depois eu fui levá-lo para casa, e no caminho eu falei para ele, contei essa história, né? E ele falou, olha, meu irmão, eu fui pregar hoje pela misericórdia de Deus, porque no dia anterior a filha dele havia sido estuprada, e ela tinha sido hospitalizada, e ele tinha uma receita para comprar remédios para cuidar da filha, e ele não tinha recurso, mas não deixou de atender o chamado de Deus, de fazer o que Deus tinha chamado para fazer, e nisto o Senhor honrou, e ele teve recurso suficiente para comprar os remédios que ele precisava. Embora eu tivesse me acovardado e calado, o Senhor não deixou de prover na vida do seu servo. Amém? Então a minha pergunta para você esta noite é, você ainda crê no Deus que provê nas nossas necessidades? Amém? Então abra sua Bíblia, Gênesis 22, nós vamos ler do 22, nós vamos ler do 1 ao 13. Gênesis capítulo 22, dos versos 1 ao 13. Amém? Se você quiser aproveitar, ler, aí está projetado também. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Deus eterno, soberano Pai, mais uma vez na sua presença, pedimos graça e sabedoria do Senhor para pregarmos a sua palavra conforme a sua vontade, para os seus propósitos, única e exclusivamente para os seus propósitos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bastante difícil, sobretudo para quem não crê, né? Um pai de sacrificar o próprio filho. Mas esta aqui, como a palavra começa aqui, né? Deus pôs Abraão à prova. Meus irmãos, na caminhada da fé, nós enfrentamos muitas provas. É engano achar que caminhar com Cristo é livrar-se dos problemas. A gente vai continuar enfrentando os problemas, com a diferença que teremos então conosco a companhia de Cristo e a certeza de que Deus proverá nas nossas necessidades. Antes de entrarmos aqui neste texto, vale a pena rememorar um pouquinho algumas provas que Abraão enfrentou. A primeira prova que Abraão enfrentou foi no chamado de Deus, quando ele falou: saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali está a primeira prova, porque diferente de nós, Abraão não tinha tantos testemunhos, não tinha as igrejas, não tinha quem compartilhasse com ele experiências de Deus. Ele ouviu, creu e foi. A experiência para desbravar o novo, a experiência para fazer aquilo que é novo. E ainda hoje, irmãos, nós temos às vezes dificuldades com isso, porque muitas vezes ao atender o chamado de Deus para a nossa vida, nós queremos caminhar com Ele, mas queremos carregar conosco muitas coisas que são nossas, do nosso jeito, da nossa forma, e queremos o novo de Deus, mas não queremos abrir mão. E Abraão, ele abre mão, ele sai do meio da sua parentela, ele sai da sua cultura, ele sai do meio do seu povo, ele sai do meio dos seus costumes, ele sai do meio da maneira de fazer para viver algo novo e para aprender algo novo com Deus. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, do Senhor, nós temos que necessariamente nos colocarmos à disposição de Deus e para o novo de Deus, e não vivemos uma vida cristã brigando com Deus, porque isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu concordo, isso eu não concordo. Nós temos que buscar sempre a sensibilidade de ouvir o que Deus tem para nós, e ele foi aprovado nesse momento. Mas o pai da fé também teve os seus problemas, porque num dado momento, ele, tomado pela fome que assolou aquele lugar, ele saiu dali e foi para o Egito, porque ele estava com medo da fome. E ao chegar no Egito, ele então recomenda a sua esposa que não dissesse que era sua esposa, mas que era sua irmã. De fato era meia-irmã, mas que dissesse que era sua irmã, que não era sua esposa, porque ele temia que por ela ser bonita, talvez eles pudessem matá-lo para ficar com a esposa. E ele faz isso tentando buscar o seu próprio jeito. Então, neste momento, Abraão duvida do Deus da provisão e consegue colocar um jeito dele de resolver as suas coisas. Ou seja, aquele entusiasmo inicial, aquela empolgação de sair da tua terra, de sair da tua parentela, de ouvir a voz de Deus e de fazer as coisas de Deus, ruiu agora porque diante de uma prova, diante de uma necessidade, ele não conseguiu se manter e então ele enfraqueceu.
Veja se isso não repete, né, na nossa vida. Às vezes nós somos mais fortes na fé quando tudo está bem, mas quando alguma coisa sai do curso, quando alguma coisa sai da forma que nós gostaríamos que estivesse, então nós nos enfraquecemos e já não queremos mais fazer as coisas de Deus, não queremos mais seguir com tanta firmeza aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e que em outro momento tornou o nosso coração tão quente e tão disposto a fazer as coisas de Deus. Abraão foi tão reprovado nisso, que o seu mau testemunho foi repreendido, inclusive pelo povo do Egito. O que você fez? Porque Deus foi resgatar para ele. E o povo diz, o que é que você fez? Por que você mentiu? Ele falhou na fé e no testemunho. E ele passa por uma outra prova, que é a prova do conflito e da divisão na família. Só Abraão passa por isso, né? Lembra que o sobrinho dele, ele traz daquela terra o sobrinho chamado Ló, mas eles crescem, eles prosperam, e a prosperidade, ao contrário de trazer paz, quase sempre traz problema. É interessante isso, né? Como se une na escassez, como se une na falta, e na prosperidade se divide, na prosperidade se separa. Mas aí ele passa por uma prova para resolver este conflito, porque os pastores do sobrinho, com os pastores dele, que cuidavam das suas ovelhas, do seu gado, estavam brigando entre si. E ele precisava resolver. E ali ele dá uma aula de fé. E ele passa por esta prova aprovado. Ele disse para Ló, escuta, olha aí a terra, veja o lado que você quer ir, escolha qual lado que você quer ir e vá. E aí Ló, olhando para as campinas do Jordão, fértil, verde, ele escolhe ir para lá. Então ele vai para lá e o lado mais árido sobra para Abraão. Mas é quando ele escolhe esse lado mais árido que Deus vem e então confirma para Abraão a promessa que tem para ele. Olha, escuta, de ti eu farei uma grande nação. Está vendo esta terra aí? Tudo isto te darei, tudo isto será dos seus descendentes. Agora, houve a divisão na família. E aí o que acontece? Outro problema. Ele vai ter uma outra prova, porque ele vai ter que socorrer o parente que quis separar dele. Você já teve que socorrer alguém da família que definiu, não, eu não quero mais isso, eu quero fazendo escolhas malucas, e faz as suas escolhas, e depois quando a coisa degringola lá, aí você tem que estender a mão para ajudar e trazer a pessoa de volta? Você já viu isso? Não. Eu cuido da minha vida, não é? Eu cuido da minha vida cuido eu. E aí faz as suas escolhas, você permite, né? Você não tem como segurar, mas quando a coisa cai, quando tudo vai por terra, você tem que correr e tem que resgatar aquele que escolheu errado. Foi o que aconteceu com Ló. Ló escolheu pelos olhos, viu o que lhe parecia mais belo, o que parecia mais ideal, e depois, na guerra dos 4 contra os 5 reis, ele vai ser capturado, vai ser levado prisioneiro, e Abraão vai ter que socorrer. Ele vai lá e socorre o seu parente, resgata o seu parente. E depois ele vai passar por uma outra prova. Olha quanta prova Abraão está passando. É o pai da fé, mas o pai da fé não é um título que Deus carimbou e ficou tudo bem, não. Teve que passar por estas provas. Ele passa por uma prova do esperar com paciência no Senhor. Ele não passa nessa prova. Por que ele não passa nessa prova? Porque a esposa já não acreditava mais que Deus pudesse dar o filho que havia prometido. E ela diz o seguinte, então tenha um filho com a minha concubina e lhe faça por herdeiro. E ele então vai ter um filho com Agar, dentro daquela cultura, né? Que tem toda uma explicação para isso, evidente. E ele então Deus vai ter que intervir nessa situação, para transformar essa situação, porque ele havia feito o que Deus não queria que ele fizesse, porque numa divergência ali, numa questão do casamento, de um influenciando o outro, quem venceu foi quem não deveria vencer. Foi exatamente quem contrariava a vontade de Deus. Por isso que numa relação de casal,
se tiver qualquer coisa em debate, faça vencer o que a palavra de Deus orienta, amém? Faça vencer o que a palavra de Deus orienta. E a palavra de Deus era: de ti farei uma grande nação. Havia uma promessa de Deus para a vida dele. Talvez a postura dele, eu estou dizendo porque eu estou de fora, não estava na pele dele, né? Falar lendo a palavra é mais fácil do que viver na pele dele. Mas talvez ele dissesse: escuta, o que você está me dizendo, mulher? Deus fez uma promessa. Deus disse que vai fazer. E se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Lembro quantas vezes a gente aconselha, né, pessoas que às vezes falam: não, mas Deus tem promessa para a minha vida, mas está sofrendo porque não acontece o que ela quer que aconteça. E aí você tem que tentar ajudar, com a graça de Deus, a acalmar o ânimo da pessoa, e ela dizendo: mas Deus tem promessa. Mas escuta, se Deus tem promessa para a tua vida, pronto, isso basta para que você esteja calmo, porque se Ele tem promessa, é Ele que vai cumprir. Ninguém pode intervir entre Deus e você. Ninguém pode intervir. Pois bem, ele passando por essas provas, chega um momento que Deus vai pôr uma prova, a maior de todas. Vai colocar, vai pedir exatamente o teu filho. E aqui é interessante, porque que prova, o que consiste essa prova de Abraão dar Isaque como sacrifício a Deus? É uma prova de fé e de identidade. É uma prova de fé e de identidade. Então veja, o Senhor vai pedir para que ele pegue o filho. O Senhor fala: pegue o seu filho, o seu único filho. Quer ver? Olha, pegue o seu único filho, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Imagina isso. Mas olha, Senhor, o Senhor me deu um filho e diz que vai fazer de mim uma grande nação, e o herdeiro que eu tenho o Senhor quer de presente? Como é que é isso? Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero só fazer um parênteses, irmãos, que nem toda prova provém de Deus. A palavra diz que o Senhor prova os seus, o Senhor disciplina os seus, mas nem toda a prova provém de Deus. Veja que como Abraão foi para o Egito, e num outro momento ele foi para Gerar também, e fez um procedimento igual de mentira a respeito da sua esposa, nestas circunstâncias teve a intervenção de Deus para socorrê-lo, mas o sofrimento decorrente disso não era uma prova de Deus, mas era uma escolha errada de Abraão. E muitas vezes que a gente está vivendo escolha errada. A gente teve aí um período que se criou um demônio chamado devorador. Vocês já ouviram falar disso, não? Já ouviram? O devorador, e aí tente fundamentar biblicamente isso. O devorador que devora tudo. Todas as vezes que a gente consome desnecessariamente, compra de forma errada, faz as coisas de forma errada, a gente está se alimentando daquilo que o nosso desejo, que a nossa carne quer, que queremos satisfazer, e não olhamos para o que Deus diz que é para a gente ser firmes, coerentes. Aí quando a coisa degringola, nós falamos: o devorador. Como é que eu destruo o devorador? O devorador que às vezes está dentro de mim mesmo. Eu tenho que destruí-lo, controlando pela palavra de Deus, que manda eu ser prudente nas coisas. Então tem muitas provações que não provêm de Deus, mas Deus socorre quando nos humilhamos e nos colocamos de fato na sua presença e reconhecemos este erro. Então Abraão sofreu em algumas circunstâncias, mas não pela prova de Deus, mas por sua escolha. Agora, a prova que vem de Deus, ela só vem para o nosso bem. Toda a prova que vem de Deus vai te levar a um degrau maior na sua experiência espiritual, no seu crescimento e na sua vida com Deus. E o que Tiago diz para nós: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança. O Senhor prova a nossa fé para que possamos nos tornar perseverantes e não oscilar por cada acontecimento da vida e viver naquela gangorra da fé. Ora estou bem, ora não tenho, ora tenho fé, ora não tenho fé. E Tiago ainda continua: ora, a perseverança que vem da prova, deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Deus usa a prova para lapidar o nosso caráter.
Só que nós crescemos. Nas provas que vêm de Deus, nós crescemos. As provações que vêm de Deus fortalecem o servo e firma a sua identidade cristã. Agora, as provas também, quando chegam, elas parecem fora de propósito. Gente, é muito difícil a gente passar por uma provação e achar que aquilo pode proceder de Deus, quando vem de Deus, né? O fato é que quando uma prova não vem de Deus, a gente sabe. A gente sabe quando toma uma decisão errada. A gente sabe quando faz uma escolha contrária à vontade de Deus. Tudo isso a gente sabe. A gente pode negar, mas saber a gente sabe. Agora, tem as coisas que acontecem que são fora do nosso controle. E muitas vezes elas se dispõem como prova de Deus. Agora, as provas que vêm de Deus, muitas vezes parecem fora de propósito. Veja. Deus prometeu a Abraão fazer dele um grande povo, mas agora está pedindo o seu único filho em sacrifício. Ou seja, Deus pede o que Abraão mais amava nessa vida, onde estavam todas as suas expectativas de futuro. Você imagina isso? Deus chega para você e fala assim, olha, você me ama? Você pode largar o seu trabalho? Você pode mudar daqui para, sei lá, para o Recife? Como é que você vai sair daqui e criar uma nova vida lá? Contraria muitas vezes o que Deus pede. Agora, Deus não pede coisas que vai nos colocar em situações que não podemos sair. Deus só vai nos colocar em situações que vai nos fazer crescer. Então, Abraão, talvez parecesse que Deus estava tirando tudo dele e que Deus era, inclusive, indiferente à sua dor. Porque imagina, gente, eu não consigo nem imaginar. Você é pai, você é mãe, tente imaginar o teu filho e Deus pedindo para que você sacrifique o próprio filho. É inconcebível isso. É inconcebível, eu não consigo nem imaginar isso. Eu não consigo, de fato. Agora, chega aqueles momentos que muitas coisas acontecem conosco e antes de qualquer reflexão, eu não estou dizendo, irmãos, que eu também não passo, todos nós passamos por isso. Mas todas as vezes que acontece algo muito fora daquilo que temos como expectativa, nós falamos, por que, Senhor? Por que eu? Por que comigo? Por que dessa forma? Mas raramente a gente pergunta, Senhor, qual é o teu propósito com isso? Se há um propósito do Senhor, como eu posso ver? Como o Senhor pode me ensinar? Como o Senhor pode fazer com que eu enxergue o seu propósito nisso? O fato é que quando Deus nos prova, Ele nos prova por dois motivos principais. Tem muito mais motivos, mas dois principais. O primeiro dele é aperfeiçoar a nossa fé. Nisso vocês exultam, está dizendo Pedro. No presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. As provas que passamos não passam despercebidas pelo Senhor. E todas as vezes que nós perseveramos e mantemos firme na fé, tudo isso vai redundar glória e louvor para o Senhor que há de revelar, e é o que nós esperamos, é a grande esperança que temos, é a volta do Senhor. E as nossas provações que redundam ou que produzem a perseverança, que nos mantêm íntegros na fé, que nos mantêm firmes no caminho de Deus, são essas que glorificam ao nome do Senhor. São essas que glorificam. Ele trabalha nas provas para lapidar o nosso caráter. Ora, perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. E a tua integridade, ela tem que ser clara, evidente, diante de Deus. As pessoas podem até falar o que quiser de você. Não tem problema. Pessoas falam, julgam, falam sem conhecer, falam sem saber. Mas diante de Deus, o nosso caráter tem que ser transparente, tem que ser limpo. Então esta aprovação que muitas vezes vem sobre nossa vida, mostra a nossa capacidade. É isso que acontece com o homem
que eu comecei contando, que tenho muita amizade com ele, com o casal, e é um casal que vive literalmente pela fé, é o único casal cristão que eu vejo, que eu conheci até hoje, que vive literalmente pela fé. Pela fé. Nós vivemos pela fé até a página 3, 4. Depois disso, se ameaçar que a gente vai perder alguma coisa, a gente pode fazer igual Abraão ali. Olha, vamos dar um jeitinho aqui, porque pode ser que Deus esqueça, né? Agora, aquele casal, literalmente, o que faz um homem ter a sua filha estuprada e ter um compromisso de pregar a palavra do outro dia, sem saber se teria os recursos necessários, manter a sua palavra, de ir lá, de fazer a obra, crendo que Deus haveria de fazer o que fosse necessário para que não faltasse no que ele precisava. E Deus honrou. É muita fé, né? Não é? A fé é algo que exige bastante de nós. Por isso que o Senhor trabalha muito no aperfeiçoamento da nossa fé e na lapidação do nosso caráter. E, irmãos, eu vou abrir um parênteses para dizer algo que é uma visão aqui até mais particular, porque tem muitas interpretações e é bem importante para não sair daqui, ó, isso funciona assim, porque o pastor está dizendo assim. Nesse caso especificamente, eu entendo que Deus, ele trabalha continuamente no nosso caráter cristão. Por isso que, volta e meia, estamos enfrentando alguma situação diferente do que gostaríamos de enfrentar, e que não necessariamente porque tomamos decisões e fizemos escolhas erradas, mas quando buscamos em Deus a compreensão do que está acontecendo e verdadeiramente nos humilhamos, Deus se revela e nós vamos entendendo que aquilo está nos levando a cada dia a dar passos mais firmes na fé e em direção a Cristo. Eu conheci um senhor que, convertido, ele orou 25 anos pela conversão da sua esposa. 25 anos. E mantendo a boa convivência no lar, mantendo o amor, mantendo tudo. 25 anos, até ele descer as águas juntamente com ela para batizá-la. Crendo que Deus poderia e haveria de fazer. E Deus fez. E Deus fez. Na prova, adore a Deus e coloque os olhos nas suas promessas. Tem certas coisas que a gente tem que ter bastante sabedoria. Uma vez um irmãozinho disse que estava passando por uma situação, ele até faleceu, homem que Deus resgatou das drogas, das ruas, transformou num homem de Deus, depois fez muita obra. Uma vez eu sei que ele espiritualizava demais. É importante a gente ter sensibilidade, né? Aí, certa ocasião, ele chegou no trabalho muito feliz. Ele falou, eu sei que Deus está na minha vida. Um menino lá, um rapaz chegou e me deu um carro de presente. Eu falei, eita glória, né? Nunca vi uma experiência dessa, né? Aí eu falei, mas ele deu o carro, você já foi verificar tudo isso? Ele falou, não, você é muito incrédulo. Eu falei, não, então tá bom, né? Não quero dizer, mas você tem que pesquisar as coisas, olhar. Aí ele foi pesquisar, gente, o carro, sei lá, vou jogar um valor de hoje aqui, né? O carro valia R$3.000 e tinha uns 30 mil de multa. O homem não tinha mais o que fazer com o carro, falou, não, fica com o carro. Ou seja, olha, um dia você vai pegar, você não vai tirar mais o carro, né? Bênção de Deus não vem dessas maneiras malucas não, irmãos. Quando a gente sabe quando Deus trabalha na vida da gente, viu? Mas na prova, adore a Deus e coloque seus olhos na promessa. No caso dele, ele vinha passando por algumas dificuldades. Quando aconteceu isso, e foi de uma forma muito repentina, né, ele ficou muito eufórico, mas claramente não se manifestava ali nada de Deus. Deus depois veio ajudá-lo, ele
teve os recursos que precisava, casou, formou família, tudo no tempo de Deus. E ele repetia: Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a minha vida. Eu falo: eu sei, Deus tem um monte de promessa para a minha vida também aqui, inclusive de me dar a vida eterna e colocar na eternidade com Deus, mas Deus também age no nosso dia a dia. Então ele falava, mas ficava desesperado, falava e ficava desesperado, e ficava buscando situações para ver se aquilo acontecia no tempo dele. Eu dizia o seguinte: mas se tem promessa de Deus, confie na promessa de Deus então, ou então não é promessa de Deus. Não é assim? Se Deus falou, Ele vai fazer. O que é que Abraão está fazendo aqui? Abraão obedeceu a Deus única e exclusivamente pela fé, porque havia uma promessa de Deus, porque Deus falou para ele no verso 12, olha, não estenda a mão sobre, esclarece aqui no verso 12, né? Não estenda a mão sobre o menino e nada faça, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho único, porque Deus havia dado a ele a promessa de que em Isaque seria feita a sua descendência. Perdão, eu li o versículo errado, é 21:12 aqui, olha. Ele diz assim, 21:12. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodada por causa do menino e por causa da sua escrava, por conta daquilo que ele tinha feito lá de ter o filho com a escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. O Senhor havia dado uma promessa, mas agora o que o Senhor pedia parecia contraditório. Mas ele, pela fé e confiando que Deus é Deus de todas as coisas, ele vai cumprir aquilo que Deus pediu. E como é que a gente sabe por que o Abraão foi? O autor de Hebreus revela isso para nós. Ele diz assim, olha, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ou seja, Abraão desenvolveu. Ele veio passando pelas provações, ora ele era aprovado, ora desaprovado, mas ele vem sendo lapidado, ele vem sendo construído por Deus, até o momento em que ele desenvolve uma relação de confiança tão profunda com Deus, que ele entendeu na sua mente: se o Senhor está pedindo o meu filho, é porque Ele é poderoso o suficiente, inclusive para ressuscitá-lo, já que Ele disse que através dele teria minha descendência. É fé demais, né? Fé demais, né? Separado, né? Não, para não ficar fé demais, tá? Ou seja, a fé não exige explicações de Deus, mas descansa nas suas promessas. Isso é importante. Nem tudo a gente vai compreender. Então, ou seja, na prova adore a Deus. Nós cantamos essas coisas. Eu falo que às vezes nós poderíamos pregar os hinos que são cantados, porque quando nós cantamos, nós fazemos orações profundas, né? Uma delas aí que agora diminuiu um pouco, mas ficou na moda há bastante tempo aí, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Será que é? Será que não mesmo? Por que, Senhor, que o Senhor não fez? Por que o Senhor não respondeu? Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não está dizendo? Continua sendo Deus. A resposta de Abraão ao filho quando pergunta, o filho pergunta: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E ele responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão estava entre obedecer os sentimentos ou a vontade de Deus. Não é assim que acontece na nossa vida? A carne milita contra o espírito contra a carne. Muitas vezes nós estamos inclinados a fazer alguma coisa que a gente sabe que não é a vontade de Deus. E a gente fica nessa lenga-lenga, né? E aí, o que a gente vai obedecer? Vamos obedecer a nossa vontade ou vamos obedecer a vontade de Deus? Obedecer a nossa vontade ou obedecer a vontade de Deus? É olhando algumas coisinhas no celular, é fazendo, olhando coisas na TV, é fazendo coisas aqui, é fazendo coisas lá, porque a gente acha que longe dos olhos das pessoas está longe dos olhos de Deus e não está. Então nós estamos sempre nesse ponto. No caso de Abraão, era algo muito mais profundo, porque é o meu filho, o filho que o Senhor me deu, o único filho meu e da minha esposa aqui, o Senhor está querendo, como é que eu faço? Mas ele vai titubeando nisso, mas ele vai cumprir. Imagina se você estivesse na pele de Abraão.
E aí é interessante, porque Abraão passa um momento que é um grande ensino para nós. Sara estava em casa. A mãe não sabia que o filho seria sacrificado. Imagina isso. Como é que ele chegaria depois e diria: Sara, Deus pediu o meu filho, Deus pediu o nosso filho. Como é que seria a situação dessa mãe, hein? E ele, quando ele chega lá perto, ele chega num ponto que ele deixa quando ele chega no lugar, a palavra diz que ele pediu quer ver, olha, no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, então ele disse ao servo: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, depois de termos adorado, voltaremos, é o verso 5, voltaremos para junto de vocês. Este é um momento em que ele teve que passar pela prova sozinho. E é interessante que a vida nos impõe estas coisas. Você já reparou que no momento da prova nós nos sentimos sozinhos, ainda que tenha muita gente ao nosso lado? A gente só se sente se sente desamparado, vulnerável, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade. Afora isso, a gente não sente, nem repara nessas coisas. Às vezes até gosta de estar sozinho. Ah, que bom que hoje eu vou ficar sozinho aqui, posso ler o jornal, posso ver o programa que eu quero, e até é uma bênção ficar sozinho. Mas quando está no dia da angústia, se fica sozinho, parece que o mundo está em silêncio e a gente está sofrendo. E creia nisso, tem situações que você vai enfrentar sozinho. A vida impõe provas que nós devemos sim enfrentar sozinhos na companhia exclusiva de Deus, porque é só assim que nós podemos experimentar o poder de Deus em nós. Então, sempre que estiver em algum momento, tente no máximo que você puder exercer as disciplinas espirituais de falar com Deus, de meditar na palavra, de orar, de conversar com Deus, porque a companhia mais certa na nossa vida é a companhia de Deus. Não se apresse em buscar culpados pelos seus infortúnios, mas busque de Deus a compreensão das coisas, porque se Deus está nisso, você vai sair bem e vai sair melhor, como pessoa, como ser, como adorador. Então ele vai enfrentando esse problema sozinho, até que então Deus vai prover o cordeiro que vai tomar o lugar de Isaac. Tanto que lá no verso 12, o anjo do Senhor vai dizer, verso 12, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. O que é que Deus queria encontrar em Abraão? Deus queria encontrar a firmeza da fé de Abraão, a identidade que Deus colocou nele como homem de fé, homem de Deus verdadeiramente, homem que realmente é um embaixador de Cristo, homem que realmente faz repercutir na sua vida onde está o poder e o amor de Deus. Deus precisava encontrar isso no coração de Abraão. E quando chegou o momento que o Senhor percebeu que ele estava a ponto de atender até o mais difícil pedido para que pudesse fazer a vontade de Deus, Deus diz, não põe a mão no menino, porque agora eu sei que você é a pessoa que realmente eu entendi que você era, a pessoa que eu chamei para sair da tua terra, a pessoa que eu chamei para formar um povo, a pessoa com que eu chamei para que através de você fosse abençoada todas as famílias da terra. A ação desse homem lá, nesse tantos milênios aí, repercute na minha e na sua vida hoje. Na minha e na sua vida hoje. Ele vai conhecer o verdadeiro significado de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Sabe que numa ocasião, eu já contei isso aqui para os irmãos, mas enfim, repito, numa ocasião nós fomos ajudar os irmãos da igreja de Vista Alegre,
na arrecadação de alimentos, porque eles têm um trabalho muito efetivo, porque eles atendem uma comunidade muito grande lá. E nós fomos para as ruas com carro de som pedindo alimentos para as pessoas. E arrecadamos muito, quase 600 quilos de alimentos naquele dia. E as pessoas iam doando. Tinha pessoas que doavam 1 quilo, outros doavam um monte, uma pessoa doou a cesta básica toda. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma senhorinha que saiu com uma sacolinha, com um pouquinho de alimento. E ela disse o seguinte, ela entregou. E depois que ela entregou, ela disse o seguinte: eu tinha ganhado uma cesta básica, e é só isso que eu tenho. Mas leva, se vocês tiverem condições de me ajudar, me ajudem. Gente, só sentando e chorando. Antes de pedir, ela entregou o pouquinho que tinha para estender a mão para sabe lá quem, porque nem ela sabia para onde ia. Mas graças a Deus, imediatamente a gente comunicou o pastor da igreja, que chamou uma moça, foi lá, fez o cadastro dela. Mas ela não sabia se ela ia receber. Ela não sabia se teria ajuda. Ela só tirou do pouco que tinha. Foi a oferta da viúva, literalmente, para entender, para entregar, na certeza que Deus haveria de prover na vida dela outra vez. É bom viver esse tipo de fé, né? Mas a gente só vive esse tipo de fé na prova. É na prova que a gente vive. E entendendo que Deus está na nossa vida. Irmãos, eu quero fechar dizendo o seguinte, olha, Deus proveu naquela necessidade de Abraão, por quê? Porque porque Abraão estava onde Deus chamou para estar. A obediência a Deus é ponto central na nossa vida para vivermos as coisas de Deus. Ele provê nas nossas necessidades quando estamos no centro da sua vontade e no lugar em que Ele nos colocou. Ele provê quando estamos obedientes à sua palavra e com os olhos firmes na promessa do Senhor. Se Deus tem promessa para a tua vida, e Ele tem, além de tudo que já conhecemos, se você crê que Deus está no controle da sua vida, saiba que Ele vai prover. Deus provê no natural e no sobrenatural. Na terra de Moriá não houve terremotos, não houve movimentos extraordinários, não houve ventania, não houve nada. O anjo de Deus só mostrou, no meio dos arbustos, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro para que ele pudesse ser sacrificado e oferecido a Deus. Então, uma coisa que é importante, irmãos, nós temos que entender, porque às vezes nós achamos que tudo que vem de Deus tem que vir com mirabolante. Deus é poderoso, gente. Se Deus quiser fazer isso aqui no planeta Terra, Ele faz. E a gente vira um nada no meio do universo, né? Vira um pum. Não vira nada. Deus é poderoso. Mas o milagre de Deus, às vezes, está do nosso lado nas coisas mais simples e a gente não percebe naquela necessidade que alguém proveu, naquela necessidade que um familiar ajudou, naquela necessidade que o irmão da igreja participou, naquele momento que o irmão da igreja participou e orou pela vida da gente. Os milagres de Deus estão acontecendo na nossa vida, mas às vezes nós estamos só querendo viver as experiências miraculosas, embora Deus possa levar, mas só vai fazer para o seu propósito. Abraão ouviu a voz do anjo de maneira sobrenatural, mas de forma muito natural, viu que Deus proveu na vida dele, meus irmãos. Como eu contei aqui domingo do pastor missionário que foi na igreja do Bom Retiro, passou a manhã ministrando, saiu de lá, não sabia o que fazer para dar almoço para a esposa e para os filhos. Esta foi a realidade dele. Saiu, crendo que o Senhor poderia fazer, até que uma pessoa correu e bateu nas costas dele e falou: queria te convidar para você almoçar em casa. É difícil, irmãos, essas coisas. A nossa fé, às vezes, ela vai até um pouquinho. Quando a gente chega nos limites desses sofrimentos, talvez a nossa fé não seja tão forte quanto imaginamos. Em dia de provações é mais fácil colocar os nossos pensamentos nas nossas lutas e necessidades e não na glória de Deus. Ou seja, diante daquela situação, ao invés de Abraão colocar: mas Senhor, o meu filho, o meu único filho, por que comigo? Gente, se fosse comigo, eu ia ficar muitos dias perguntando por quê, ia chorando e reclamando e tal, e certamente eu não iria.
Se eu tivesse recebido aquele chamado e a minha vida fosse a vida que tivesse que abençoar todas as famílias da terra, eu acho que os irmãos estariam fritos, viu? Ainda bem que Deus escolhe as pessoas certas, né? Não é verdade? Ou não é? Às vezes é difícil falar da gente mesmo, né? Falar do outro é fácil. Eu quero ver a gente olhar no espelho e falar da gente, falar quem a gente é, o que a gente sente de verdade, o que passa aqui dentro, o que está aqui no coração. Esse é o grande desafio. Agora, é interessante porque Deus faz esse pedido para Abraão, mas Deus está olhando para um projeto de redenção para a humanidade, aonde o sacrifício é o próprio Filho de Deus. E quando o Filho de Deus foi levado para o sacrifício, não teve cordeiro substituto, não teve cordeiro no arbusto, teve que ser o próprio Filho de Deus na cruz, para que pudesse haver salvação para mim e para a sua vida. Porque o Senhor não dá mais do que alguém pode fazer. Deus não dá mais do que alguém pode fazer. E o maior sacrifício foi Ele que fez para nós. Quero te convidar a você refletir nesta palavra e colocar as suas necessidades diante de Deus, sejam elas de origem material, emocional, espiritual. Coloque as suas necessidades diante de Deus. Confie verdadeiramente em Deus. Deus há de fazer mais do que se espera. Na hora certa, se você estiver no centro da vontade de Deus e aonde Deus quer que você esteja, você pode ter certeza, de alguma forma, Deus vai prover na sua vida. Amém?